Salve galera, sejam bem-vindos a mais um react. Dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de HQ que foi patrocinado aí na nossa live que a gente fez no sábado, né? Pelo God Isaac. E aí ele pediu Dinastia X, House of X, Power of X. Acredito que seja assim, né? História completa, ou seja, uma horinha aí pra nós, tá? 59 minutos. Então, já vai deixando o like pra dar aquela moral e se inscreve também, seja muito bem-vindo, tá? Pra quem não viu, eu fiz um vídeo já falando do Doutor Estranho 2, então dá uma colada lá. E aí pediu pra eu ver isso aqui, porque ele falou que é a história dele preferida, então vamos ver, né? Pela thumb parece que é o criador, né? Reed Richards ali, né? Com o capacete. Então veremos do que vai ser essa história aqui. E também gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Se você quer se tornar um membro, clica no botãozinho, seja muito bem-vindo e é nóis, tá? E agora então, sem mais, bora pro vídeo. Bom, o vídeo vai ter mais de uma hora, obviamente. Eu acredito que eu vou pausar em alguns momentos, tá? Mas é tentar fazer sem cortes ao máximo, tá bom? Então, começando em 1, 2, 3, 4. Pessoal, aqui é o RB Silva, desenhista de Powers of Ten. Espero que curtam aí o vídeo sobre Dinastia Ah, é X. Power of 10. É o... Valeu. É o X representando o 10. Porra. Soubesse. Acho que tá meio Fala baixo, galera, né? hoje é dia de Dinastia X e Potências de X. Dinastia X é uma história da Marvel feita de duas minisséries. House of X é escrita por Jonathan Hickman e desenhada por Pepe Larraz. E Powers of Ten é também escrita por Jonathan Hickman e desenhada pelo brasileiro e meu amigo RB Silva. E ambas foram publicadas simultaneamente em 2019. Chegou o momento de uma das Temos maiores um brasileiro, revelações então, da Marvel. no e que meio vai de uma das mudar o maiores? rumo da história mutante para sempre. Porque enquanto você dormia, o mundo mudou. Agora é hora da Dinastia X. Para entender essa história não é necessário ler nada antes, para ser sincero. Mas se você quiser entender como as coisas chegaram até aqui, eu já fiz um vídeo explicando isso. E o que eu mais recomendo que você assista é o vídeo da origem de Krakoa. Porque só assim você vai entender o que é de fato a nação mutante. Para esses vídeos vai ter os links aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro Eu e não depois faço ideia volta que é para esse Krakoa, vídeo tá? aqui. Então... Mas se você já assistiu ou já conhece tudo isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E um detalhe antes, a leitura da HQ é cheia de idas e vindas, principalmente Powers of Ten. Então eu vou alterar a ordem de várias coisas para que tudo fique numa cronologia mais simples de ser entendida. Então, trabalho bem jeito, feito é isso aí, né? Agora sim, trabalho bem feito história. é outro bagulho. Senta aí. Tenta que lá vem a história. O lugar é Krakoa. Charles Xavier, agora com a tecnologia... Alerta de spoiler. Ou a pessoa vem ver um vídeo sem ser de história completa e não querer spoiler, vai ver 3 minutos de vídeo, né, mano? O povo, o pior é que tem gente assim mesmo, sabia? Comenta, ai, nossa, mas deu spoiler, filha da... Cérebro, o tempo Fala todo nada, acoplada na sua cabeça, anda por raízes e ovos. Ovos que são quebrados de dentro para fora, onde dali mutantes surgem. Esses que se inclinam em direção a Xavier são os seus X-Men. Mas a história começa um tempo antes, quando Charles Xavier encontrou Krakoa. Porra, é E porque ele parece o levou criador mutante do cifra Reed até Richards. ali. Ele é capaz de entender qualquer linguagem, por isso era o único capaz de conversar e compreender a Ilha Viva. O Cifra então faz conexão e diz que Krakoa está triste desde a sua separação com Arakko, quando era uma só. Então, depois de entender a origem da ilha, telepaticamente Charles lhe revela os seus planos. E assim, o Cifra entende por que está ali. E imediatamente, empolgado, ele começa a preparação da nação mutante. Ao longo de 5 meses, as chamadas Flores de Krakoa foram plantadas em Westchester, na Terra Selvagem, em Washington, na Área Azul da Lua e até mesmo em Marte. Em todos esses lugares, Krakoa floresceu como portais e habitats. Nesse momento, embaixadores de várias nações chegam no habitat de Jerusalém.
Eles se reúnem frente àquela estrutura que parecia viva. Todos foram convocados por Charles Xavier, que enviou uma mensagem telepática dizendo que tinha uma oferta que ninguém poderia recusar. Os mutantes possuem remédios milagrosos. Um que pode estender a vida humana em 5 anos. Outro que previne doenças mentais. E outro que é o mais eficaz antibiótico do mundo. Mas isso não seria um presente aos humanos. Nesse momento, 2 das gêmeas Stepford surgem e elas lhes dão as boas-vindas ao habitat Krakoa. Mas o que aconteceu com o Charles, e ali dentro, mano? os embaixadores esperavam encontrar Charles Xavier, mas junto da terceira gêmea Stepford, eles encontram Magneto, o embaixador da nação mutante. Todo de branco. Enquanto isso, em Westchester, Jean Grey, assumindo seu manto de garota Marvel, lidera um grupo de jovens mutantes através de um portal. Uma passagem que floresceu por uma das flores plantadas ali. Aquilo era uma passagem que unicamente mutantes poderiam atravessar. Era um portal para Krakoa. Krakoa reconhece a sua espécie e todos eram bem-vindos. A ilha protegeria qualquer homo superior. E de lá, no centro de Krakoa, o Cifra é quem comanda a comunicação e o suporte que a grande ilha viva precisa. Krakoa era linda, um lugar de maravilhas, um oásis, um paraíso onde todos os mutantes eram bem-vindos, onde teriam cuidado, proteção e alimentos. Com todos vivendo em paz e harmonia. E ali Charles Xavier dá as boas-vindas a Jean Grey. No habitat de Jerusalém, os embaixadores são levados e apresentados àquele lugar, com explicações de como aqueles portais se conectam e como só os mutantes são permitidos. Inclusive, os portais têm inscrições, mas tudo é escrito em krakoano, a nova língua da nação mutante. Uma linguagem que todo mutante aprende telepaticamente assim que chega em Krakoa. Assim como qualquer nação, Krakoa tem a sua própria cultura, suas próprias leis e a sua própria língua. Alguns embaixadores se preocupam com a existência desses portais, porque num aspecto militar, exércitos mutantes poderiam se locomover de forma instantânea. Mas Magneto explica que aquilo não é um instrumento de guerra, é um refúgio. Nunca houve uma guerra iniciada pelos mutantes contra os humanos. Eles nunca tentaram roubar as suas terras sempre ou os humanos, fizeram né? de escravos. A única coisa que eles querem agora é um local próprio, onde possam viver em paz e harmonia, só entre a sua raça. Os mutantes sempre tentaram coexistir, principalmente por vontade de Charles Xavier, mas isso acaba agora. A oferta era essa: as nações do mundo terão os remédios milagrosos de Krakoa, se reconhecerem a ilha como um país mutante soberano. Ninguém poderia interferir no seu governo interno. E ali mesmo, alguns rapidamente aceitam e outros ficam desconfiados. Mas para Magneto, aquilo não passa de algo supérfluo, uma bondade de Xavier. Porque independente do que eles digam, os mutantes vão fazer isso com a aprovação deles ou não. Porque os humanos têm novos deuses agora. Agora existe uma nova palavra no dicionário dos humanos. Caralho. Krakoa. E quando essa palavra for dita, ela deve ser dita com o devido respeito. Só que enquanto isso acontecia, É bem simples, próximo né, mano? do Sol, É muito existia fácil uma estação os espacial, mutantes querer uma dominar os junção humanos. de várias mano. Não tem o agências que fazer, de cara. inteligência da humanidade. Uma mescla até mesmo de grupos inimigos como a SHIELD, a Hydra, a Espada, o Martelo, a IMA, entre vários outros, que eram nomeados de Protocolo Orquídea. Esse grupo foi unido pelo controle de danos e preparava uma arma antimutante. Eles estão usando um satélite abandonado de Tony Stark e a partir de um molde mestre estão criando um molde mãe. Uma espécie de fábrica de sentinelas que seria a última linha de defesa contra o Homo Superior. Porque as pesquisas mostraram que os humanos talvez teriam apenas um mais sentinela 2 gerações essa nave antes aí, né? de serem sobrepujados pelos mutantes. Então na Terra, numa instalação do controle de danos, Mística, Dentes de Sabre e Groxo foram enviados para conseguir informações sobre a instalação. Mas Dentes de Sabre era muito violento e ignorou as ordens de Magneto de não matar. Ele assassinou guardas no caminho, gerando cada vez mais caos.
Então, tentando sair dali com as informações necessárias, eles são interceptados pelo Quarteto Fantástico. Groxo e Mística correm para o portal krakoano o mais rápido possível, mas Dentes de Sabre acaba ficando para trás e quando ele tenta fugir, é pego por um escudo invisível de Sue Storm. Dentes de Sabre... 3 personagens que o Quarteto Fantástico consegue Com bater. isso, imediatamente Ciclope surge por aquele portal. Olha o De Ciclope, forma mano. tranquila, ele cumprimenta a família Richards e amigavelmente pergunta se pode ficar com o Sr. Creed, o Dentes de Sabre, porque os mutantes têm anistia. Mas ele é um prisioneiro do quarteto que matou humanos. Claro que eles não entregariam. Sem problemas então, Ciclope volta e diz que tudo bem, eles podem resolver isso em outro momento. Sue Storm questiona essa anistia a criminosos mutantes e todas as outras coisas que Xavier vem fazendo. O que era tudo aquilo? Então Ciclope diz que ele e a sua família passaram a vida sendo caçados e odiados. O mundo dizia que ele era menos, quando sabia que era mais. Eles não ficariam sentados aceitando isso para sempre. E os mutantes acreditam no que Charles Xavier vem fazendo. E antes de voltar para Krakoa, Ciclope comenta que quando o filho dela, Franklin Richards, um mutante nível ômega, se sentir pronto, ele terá o seu lugar em Krakoa. Inclusive, uma das prioridades de Krakoa é proteger e nutrir o seu maior recurso natural, os mutantes nível ômega. E tem um humano lá Mística. no meio ali, né? Pronto, ele terá o seu lugar em Krakoa. Inclusive, uma das prioridades de Krakoa Tem um humano. Ah, quem é? é Não. Caralho, João. proteger e Krakoa. Aliança Humana. nutrir o seu maior recurso natural, Franklin os Richards. mutantes nível ômega. Mística e Groxo voltam para a ilha depois de concluir a sua missão. E Mística se reporta a Magneto na sua residência, a casa de M. Mas antes de entregar os dados roubados, ela diz que tem demandas. Só que Charles Xavier também estava ali e ele os interrompe, dizendo que acha justo, já que eles também precisam de mais. E usando a sua telecinese, ele tira aquele dispositivo da mão de Mística. Então Xavier afirma que todos que vivem nesse mundo que estão construindo têm demandas, mas todos também devem algo. É nesse momento Caralho, o que então que a aconteceu com gente esse tem Charles, um vislumbre mano? do passado, do início de tudo, de quando Charles Xavier tinha apenas um sonho. Numa feira em Oxford, Charles Xavier se senta num banco sozinho, feliz. E ali uma garota se aproxima. Era Moira Kinross, a futura Moira MacTaggart. Ela pergunta por que aquele rapaz estava sorrindo. E Charles explica que recentemente ele teve o sonho mais maravilhoso de ter o seu lugar num mundo melhor. Mas Moira diz que não é um sonho se isso for real. Charles então questiona se eles já se conheceram antes. E ela diz que se conhecem muito bem. Moira então pede para que Charles leia sua mente. E assim ele fica espantado com o que vê. Na atualidade, Ciclope, Magneto e Xavier se reúnem para analisar os dados trazidos por Mística. Ali estão as informações sobre a Orquídea, essa nova organização dedicada a combater os mutantes. E tendo também tudo sobre o molde mãe, que vai poder construir moldes mestres e consequentemente todo tipo de sentinela. É assim que os humanos agem. Grupos ideologicamente opostos se unindo porque veem os mutantes como um mal maior. E essa instalação foi ativada no momento que Charles anunciou a existência da nação de Krakoa. Charles Xavier sabe que essa nova geração de sentinelas é o início do futuro Nimrod. Um super sentinela que se adapta para matar cada vez mais mutantes e que inclusive é virtualmente indestrutível. Um Nimrod é uma das maiores ameaças aos mutantes num possível futuro. Será que chega a ser o mesmo nível mais forte do que daquele filme merda lá? Dias de um Futuro Esquecido, né, eu acho. Será que é o mesmo nível ou mais forte ainda? Algo muito mais evoluído e muito mais destrutivo que um simples sentinela. Por isso, a ameaça era imensa.
Assim, os X-Men precisam atacar a base espacial antes que o molde seja ativado. Isso é algo que precisa ser feito. Ciclope então reúne Wolverine, Husk, Arcanjo, Monette, Garota Marvel, Noturno e Mística. Os X-Men compreendem os riscos, mas aceitam. Porque o futuro da raça depende dessa missão. Eles precisam evitar a criação dos Nimrods, destruindo o molde mãe. O risco da missão é muito alto, por isso não podem levar nada de Krakoa, nenhum portal. Eles vão ter que fazer isso do jeito antigo, indo e voltando com o jato dos X-Men. Enquanto isso, numa prisão sobre-humana conhecida como Projeto Aquiles, um julgamento está sendo realizado por Dentes de Sabre. Mas o julgamento é interrompido por Emma Frost, que explica ao juiz a existência da anistia. Todos os krakoanos em solo estadunidense, sendo nativos ou não, têm imunidade e devem ser julgados como mutantes, em solo mutante. E ela tem os papéis oficiais para isso, porque os Estados Unidos são um dos países que aceitaram Krakoa a galera do como capuz nação vermelho ali soberana atrás. em troca dos remédios milagrosos. Assim, Emma sai dali, levando o Dentes de Sabre preso de volta para Krakoa. No espaço, na forja da Orquídea, onde o molde mãe está sendo construído, os cientistas humanos detectam uma nave na sua direção. Eram os X-Men se aproximando. O Noturno é enviado para reconhecimento, se teleportando para dentro da instalação. E ali ele encontra a cientista-chefe, a doutora Gregor. Mas tem uma surpresa. Ele encontra ao seu lado uma Sentinela Ômega. Uma Sentinela Ômega se trata de um humano infectado com tecnologia nano-sentinela, que aos poucos vai se transformando então é diferente de humano pra caralho. máquina. Né? Como se fosse uma evolução da espécie, onde humanos e máquinas se tornam um só. Com os planos daquela forja, o jato se acopla nos colares. A ideia é destruí-los para liberar o molde mãe e jogá-lo no sol. Assim, o plano começa. Mas os humanos estavam dispostos a se sacrificarem por aquilo, por criar essa arma antimutante. Desse jeito, Erasmus, o marido da cientista-chefe, prepara um contra-ataque. O jato acoplado começa a forçar a entrada, e ali Erasmus prepara uma bomba. Ele fecha as entradas para que mais nada fosse afetado, e dali ele a aciona, bem debaixo de onde o jato tinha pousado. A explosão o mata, mas causa uma destruição extrema aos X-Men também. Em Krakoa, Xavier contata telepaticamente a Garota Marvel e sente a sua dor. Jean Grey conta o que houve. Uma parte da forja foi destruída na explosão, mas Arcanjo e Husk estão mortos. Isso era péssimo. Tava tudo dando errado, mas eles ainda precisam terminar a missão a qualquer custo. Enquanto Jean e matar o Monette Arcanjo, ficam na nave foda-se, para né? manter a conexão com o professor, Noturno teletransporta Ciclope, Wolverine e Mística para locais estratégicos, onde podem destruir os colares de controle do molde. E o próprio Noturno parte para o último local. Ele e Wolverine conseguem destruir os seus pontos de acesso, mas os soldados da Orquídea alcançaram a nave. Quando eles forçam a entrada, Monette garante que Jean saia numa cápsula de fuga, enquanto ela fica para trás lhe dando cobertura. Ela luta com aqueles soldados por um tempo, mas isso era suicídio. Ciclope encontra e solta sua parte da coleira, e agora só faltava a Mística com a dela. Mas antes que ela pudesse fazer algo, Mística é encontrada pela Sentinela Ômega e pela Doutora Gregor, agora enfurecida pela morte do seu marido. Assim, ela abre uma escotilha próxima que suga a mutante, a enviando à deriva para o espaço, onde a Mística morre. Caralho. Faltando então só um segmento, a Doutora Gregor ativa o molde mãe, mesmo que de forma prematura. E se ele fosse ativado por completo, esse poderia ser o fim dos mutantes. O plano parecia perdido, mas Xavier reforça que precisa ser feito o necessário para concluir a missão com sucesso. Assim, Noturno e Wolverine se oferecem.
Noturno se teletransporta para o lado de fora da forja junto com o Wolverine. E ao chegar na coleira do lado da parte externa, o Noturno é imediatamente desintegrado pela proximidade com o Sol. Mas Wolverine ainda aguenta graças ao seu fator de cura. E com as suas garras, ele consegue. Ele destrói a conexão e o molde é jogado no Sol, onde se desintegra. E o mesmo acontece com o Wolverine, que morre no processo. Caralho, Ciclope viu mano. tudo aquilo e agora era o único sobrevivente junto de Jean Grey. Ele corre até a localização da garota, dizendo que vão sair dali Caralho, vivos. esse Xavier, Mas cara. no meio do caminho, a sentinela Não esperaria Ômega o nunca encontra, um Xavier e com a desse. sua tecnologia, ela deixa Ciclope incapacitado até mesmo de usar os seus poderes. Ciclope não sobreviveria também. E a doutora Gregor, como vingança, lhe dá um tiro bem na cabeça, o matando imediatamente. Jean Grey sente tudo ali telepaticamente e se desespera. Mas nesse momento, alguns drones sentinelas vão em direção da garota e a atacam. Isso é o que eles sempre fazem. O que os humanos fazem. Para os mutantes, sempre termina desse jeito, com fogo e morte. E ali, a garota Marvel também morre. Os humanos Mas, mano, construíram uma perdeu forja para os exterminar principais, né? mutantes. Tipo, e agora já mataram foi todos os Ciclope, que estavam Jean ali tentando e salvar Wolverine, a raça. mano. Isso é um padrão. Todas essas catástrofes sofridas esse tempo todo. Chega de extermínio. Chega de dizimação. Charles Xavier não vai mais tolerar isso. Os mutantes não vão mais tolerar isso. Então, chega de mortes. Em Krakoa, Xavier, Tempestade, Magneto e Polaris Não mais. se reúnem no bosque de magma. E logo em seguida surgem mais 5 mutantes. Tempus, Proteus, Hope Summers, Elixir e Bolas Douradas. Não, pera. Magneto explica o que está pera acontecendo aí, para gente. Polaris. Aqueles são Pera aí, chamados quem que é o Bola de Dourada, os mano? Pô, mentira que teu herói chamado Bolas Douradas. Não dá, cara. Não dá, não dá. E eles Não dá. são os responsáveis Traduziram errado. pela ressurreição mutante. Fábio Medina, o Bolas Douradas, tem o poder Fábio mutante de criar Medina. essas esferas que antes pareciam sem utilidade, mas na verdade aquilo são ovos. Combinados com o toque de Proteus, distorcendo um pouco a realidade, esses ovos se tornam férteis. Hope Summers injeta o DNA mutante preservado. Fala dele, tá? Elixir, Fala com dele. o seu poder, dá vida àquele ovo, iniciando Fala do a Bola reprodução Dourada. celular. Isso demoraria muito para ficar pronto, mas Tempus pode controlar o tempo. Assim, ela pode acelerar aquele amadurecimento. Hope canaliza e unifica todos esses poderes, e assim tudo acontece. Os mutantes mortos podem reviver. Mas aquilo, na verdade, são cascas, apenas corpos. Não são os X-Men de verdade. Tá vazio E é por aqui dentro. que entra o essencial. Charles Xavier tem usado o cérebro para copiar a mente de qualquer mutante do mundo, mantendo atualizações dessas informações. Assim, ele coloca essa mente no seu devido corpo, fundindo-se ao DNA, e com isso, aquele mutante volta a existir. Caralho, Aquilo não mano. são clones, é a junção de uma casca com a sua mente. A sua personalidade, as suas memórias, a sua própria existência tá ali. Aquilo é uma ressurreição. Aqueles X-Men possuem as mesmas memórias, o mesmo corpo e as mesmas experiências. Tanto que imediatamente ao voltar, Ciclope pergunta se eles conseguiram. E sim, eles destruíram o molde-mãe que criaria um Nimrod. Os X-Men salvaram a raça mutante, e agora nenhum Homo superior jamais morreria graças aos 5. Tempestade reapresenta aqueles mutantes revividos ao povo de Krakoa, e orgulhosamente anuncia os 5. Os mutantes que permitiram que a nação de Krakoa derrotasse a morte, e eles são considerados os heróis de Krakoa. Separados, esses 5 mutantes são extremamente poderosos, mas juntos eles podem fazer literalmente milagres. Então o Arcanjo como trazer acabou virando um mutantes herói? mortos de volta à vida.
do mundo dos Charlie Xavier Cracóvias. mantém uma cópia de segurança da mente de cada mutante do planeta. E uma vez por semana ele copia essa última versão para múltiplos backups mantidos em diferentes locais. Por isso, a ressurreição é um sucesso. É a maior Mas mente ainda do mundo existem mesmo, né? testes a serem feitos. Não houve experimentos para saber o que acontece quando se combina a mente de um mutante com o casulo de outro, por exemplo. E a ressurreição só pode ser feita depois de uma documentação oficial da morte do mutante, para evitar duplicatas. Mas graças a isso, a população de Homo superiores vem aumentando cada vez mais depois de tantas catástrofes. E cada dia que passa, a quantidade de ressurreições é aumentada para conseguir devolver ao mundo a quantia original de mutantes de antes da grande extinção de Genosha, por exemplo. No próximo dia, na sede da ONU, Xavier, Fera e Emma Frost estão ali, onde nesse momento conseguiriam oficialmente o reconhecimento de Krakoa como nação. E numa conversa telepática, Xavier insinua que Emma manipulou a embaixadora russa para se abster da votação. Mas uma grande nação precisa de alguns sacrifícios. Então ele a parabeniza por isso. Mais de 100 nações aceitaram um acordo de comércio com Krakoa, mesmo algumas rejeitando por motivos diferentes. Alguns por motivos ideológicos, como o Irã e a Coreia do Norte. Outros por motivos políticos, como a Venezuela, a Rússia, a Latvéria e o Brasil. Wakanda só recusou a oferta porque não precisa dos remédios mutantes. Mas o que importa é que Krakoa agora é oficialmente um país. A nação mutante. Outra coisa que eles conseguiram é a cidadania imediata a todos os mutantes do mundo e a anistia, ou seja, o perdão pelos seus atos, até mesmo para alguns vilões. Qualquer crime que tenha sido cometido antes será esquecido e todos serão aceitos ali, onde devem viver e serem julgados pelas leis de Krakoa. Mano. Wolverine tem as suas dúvidas sobre isso. Mas Xavier e Magneto garantem que tudo vai ficar bem. Mano. O bem da raça é maior que isso. Certeza, velho. Assim, pelos portais de Krakoa, vários vilões mutantes atravessam. Seres como Sebastian Shaw, Gorgon, Senhor Sinistro, Exodus e o próprio Apocalipse. E com eles mostrando satisfação pela harmonia do Homo superior, todos vão aceitar as leis daquela terra, principalmente Apocalipse, que já conhece Krakoa de muito tempo antes. Assim, eles são bem-vindos ao seu novo lar. Com isso, Charlie Xavier e Magneto estavam prontos para criar o Conselho de Krakoa, para criar as primeiras leis da nação e iniciar um novo ciclo para os mutantes no próximo dia. Mas antes, eles vão até a maior responsável por tudo isso. A pessoa que realmente deu os caminhos para que os mutantes prosperassem. E essa é Moira MacTaggert. Charlie Xavier e Magneto vão até o seu lugar nenhum. Um local secreto em Krakoa, onde só os dois podem entrar. E só os dois sabem que Moira estava ali, viva. Eles contam sobre como o conselho estava quase todo definido e sobre a inclusão do Senhor Sinistro, alguém que Moira não queria incluir, e também de um problema com a mística, porque pela sua cooperação eles prometeram ressuscitar a sua amada Sina, mas Moira diz que eles não podem fazer isso, não podem existir videntes em Krakoa, porque essa pessoa revelaria tudo sobre Moira, e revelaria a verdade sobre os mutantes. Então Mística segue sendo uma complicação que eles vão ter que resolver depois. Magneto e Xavier acreditam que eventualmente penso até no que pode atrapalhar, hein, mano. Saber a verdade. Mas Moira discorda. Eles não podem saber que os mutantes perderam. Mas os dois dizem que agora tudo vai ser diferente, porque eles estão diferentes. E nesse momento é hora de explicar sobre o que isso se trata. Sobre qual a verdadeira importância de Moira, sobre o que é essa tal verdade, por que Charlie está diferente criando uma nação mutante, e sobre o que eles estão dizendo de que os mutantes perderam. No início de tudo, quando um ainda jovem Charlie Xavier conheceu Moira MacTaggert pela primeira vez,
ele leu a sua mente. E ali, ele descobriu tudo. Acontece que Moira, a cientista que sempre apoiou os mutantes esse tempo todo, não era uma humana. Era uma mutante. E a sua habilidade é a ressurreição. Moira Kinross nasceu na Escócia e quando fez 13 anos de idade ela ficou muito doente, quase à beira da morte. Mas de um dia para o outro ela simplesmente estava bem. Esse foi o momento que o seu gene X despertou. Ela cresceu como professora, se casou, teve 3 filhos, viveu uma vida tranquila e com 74 anos ela morreu pacificamente, por causas naturais enquanto dormia. E voltou de novo. Sem saber o que era, depois da sua morte, Moira de repente se vê de volta ao útero da sua mãe, consciente com as lembranças e o conhecimento da vida que já viveu. Ela tentou esconder isso o melhor que pôde. Mesmo assim, foi considerada uma criança prodígio, já que tinha todo o conhecimento de uma vida anterior. Nessa nova vida, ela conhece o homem que se casaria, assim como na primeira vez. Mas dessa vez ela o rejeita e decide estudar biologia e psicologia em Oxford para entender o que ela é. E depois de 2 décadas de pesquisa, ela vê o seu ex-colega de classe Charlie Xavier na televisão se revelando como o mutante. Assim, ela entendeu o que era. Com essa oportunidade, ela pega um voo até Nova York, mas o avião cai e Moira morre. Pela 3ª vez, ela volta ao útero da mãe, no momento do seu nascimento. Era a 3ª vida de Moira. Nessa vida, ela decide focar na antropologia e genética e procura Xavier enquanto ele estava em Oxford. Mas antes de conhecê-lo, Moira o vê e o acha arrogante. E por considerar que isso não é um dom e sim uma maldição, Moira começou a buscar por uma cura mutante e ela a encontra. Só que nunca teve a chance de usá-la, porque isso despertou o ódio dos mutantes, e o seu laboratório acaba sendo destruído por Mística, Pyro e Sina. Com os poderes pré-cognitivos de Sina, ela percebe que Moira é Homo Superior. E avisa a Moira que, se ela decidir agir contra os mutantes de novo, ela vai ser morta antes que o seu gene X seja ativado, ou seja, antes dos 13 anos. O que a mataria permanentemente. Sina e Moira estão ligadas agora. Ela saberia de tudo vendo seu futuro. Então Moira precisa mudar ou morrer. Sina aproveita para dizer que vê que as vidas de Moira não são infinitas. Ela tem apenas 10 ou 11 vidas se ela fizer as escolhas certas. Então Pyro a queima lentamente para que ela nunca esqueça esse encontro. E assim Moira morre. Na 4ª vida, Moira então faz um teste. Ela vivencia como é aceitar ser uma mutante e percebe o potencial do Homo Superior. De novo, ela vai até Oxford atrás de Charlie Xavier, um mutante com um sonho de convivência pacífica, e ali os dois se tornam um casal. Com o tempo, ele criou seus X-Men, lutou por sobrevivência, mas os humanos venceram com as suas máquinas sentinelas, exterminando o Homo Superior. Na 5ª vida, Moira decide agir logo, e com 13 anos ela já foi atrás de Xavier. E em vez de criarem uma escola, ele criou um refúgio isolado apenas para mutantes. Mas mesmo assim, os sentinelas foram enviados. A 6ª vida não foi vista por enquanto. Mas na 7ª, Moira renuncia totalmente à ciência e em vez disso se torna uma assassina que dedica sua vida a exterminar toda a família Trask para evitar a criação dos sentinelas. Mas as máquinas assassinas de mutantes surgem como uma consequência inevitável do desenvolvimento tecnológico feito pelo preconceito e pelo medo da humanidade. E vai evoluindo, né? De uma raça diferente. Mais uma vez, o Homo Superior foi exterminado. Na 8ª vida, Moira se tornou uma extremista e decide se aliar com Magneto em vez de Xavier. Mas pelas atitudes radicais, eles são derrotados pelas forças combinadas dos Vingadores e dos X-Men. E Moira morre durante uma fuga fracassada de uma prisão. Lembrando o que Sina disse, Moira só tinha 10 ou 11 vidas. Então na sua 9ª,
Moira já não podia mais arriscar muito. Desse jeito, ela radicaliza mais ainda e desperta o apocalipse. Caralho. Era hora de ir numa guerra contra a humanidade. Vai falar que ela tá na última Talvez vida essa dela mesmo, seria né? a única forma dos mutantes não serem exterminados. Eles deveriam atacar antes de se defender. A Guerra do Apocalipse já dura 100 anos, e os humanos se uniram às máquinas. Nesse período, quem luta pela resistência mutante numa missão especial é Silobel, Rasputin e Cardial. Esses dois últimos são mutantes quimera, criados em laboratório pelo Senhor Sinistro, misturando o DNA de outros mutantes. Rasputin, por exemplo, tem DNA de Colossus, X-23, Kitty Pryde, Kid Omega e Unus. Já Cardial apresenta traços de Noturno e de Gambit. A criação dessas quimeras era a única forma de manter a guerra, tentando criar mutantes cada vez mais agressivos. Os humanos inicialmente dependiam dos sentinelas para lutar contra os mutantes, mas com o tempo eles se tornaram cada vez mais dependentes de atualizações cibernéticas, misturando o melhor do homem e da máquina num único ser. Eventualmente, uma supremacia homem-máquina passou a dominar o planeta. Foi por isso que os mutantes desenvolveram as quimeras. Mas houve problema na criação da quarta geração desses seres, quando todos os mutantes nível ômega foram produzidos com uma mente colmeia corrupta. Algo que só foi descoberto depois que eles destruíram 40% da população mutante e causaram a queda da nação mutante de Krakoa. Foi o Senhor Sinistro que traiu os mutantes para desertar para a supremacia homem-máquina, em troca de recompensas, sempre pensando nos seus próprios interesses. Mas em vez disso, os homem-máquina o executaram publicamente. Para Moira, Sinistro estava além de qualquer redenção. No momento atual desse mundo, os humanos evoluíram os sentinelas ao nível de Nimrod, o maior causador de assassinatos mutantes. Caralho. A Silobel foi capturada pelos humano-máquinas e levada até a torre de Nimrod, onde aquela super máquina sentinela acaba com a mutante. Enquanto isso, Rasputin e Cardial chegam a Krakoa, onde são recebidos pelos poucos mutantes ainda vivos: Magneto, Zorn, Wolverine e a manifestação física de Krakoa. Eles conseguiram as informações sobre o Nimrod, mesmo que isso tenha custado a vida de alguns dos seus companheiros, como Percival e a própria Silobel. Acontece que atualmente, com a supremacia homem-máquina, estima-se que o número de mutantes vivos seja menor que 10 mil. A maioria deles vivem em colônias no espaço Shi'ar. Os únicos mutantes no sistema solar estão nesse pedacinho que sobrou de Krakoa, que orbita o planeta, o chamado asteroide K. E agora, depois da morte de Silobel e Percival, só restaram 8 deles. Ali, os mutantes se reúnem com o seu líder, Apocalipse, e lhe entregam as informações que conseguiram. Ali, o novo Krakoa, uma criatura criada a partir do DNA de Krakoa original e do Cifra, entende o código das informações roubadas. E aquele era na verdade apenas um primeiro passo para saber onde estava a localização da informação que eles realmente precisavam. Eles tinham que ir direto até a torre de Nimrod. Mas chegar até lá seria uma missão suicida, uma missão que Apocalipse iria liderar. Próximo da torre existe o Templo da Concordância da Igreja da Ascendência, e vemos como a raça humana vem agindo, se submetendo à superioridade das máquinas, sendo integrada a elas. Caralho, isso mano. para conseguir continuar combatendo os homos superiores. Mas no meio de um culto, os mutantes atacam. Nimrod não se importa muito com o ataque a uma igreja, mas os outros sentinelas se mobilizam e um grande combate se inicia ali. Algo extremamente violento, liderado pela Sentinela Ômega. Mas essa era a intenção dos X-Men: distrair as máquinas, enquanto Apocalipse, Wolverine e Krakoa furtivamente procuravam no centro daquela torre a real informação que precisavam. O arquivo que revelava exatamente o momento em que Nimrod ficou online.
O próprio Nimrod detecta essa movimentação e parte para impedi-los, enquanto na igreja, Rasputin libera a singularidade na cabeça de Zorn para contra-atacar a Sentinela Ômega. Os combates eram intensos, de vida e de morte. Tanto que Apocalipse, o mais apto e antigo dos mutantes, é basicamente destruído pelo Nimrod. Esse era o seu nível de poder. Mas a missão deu certo. Essa distração fez Krakoa conseguir a informação necessária e Wolverine escapa dali com isso, enquanto seus companheiros ficam para trás. Wolverine desperta Moira, que estava mantida em êxtase esse tempo todo, sendo preservada. E com as informações sobre o momento da ativação de Nimrod, Wolverine transmite isso para Moira, e essas informações serão usadas na sua próxima vida, porque não tem mais nada que possa ser salvo naquela. Caralho, assim, mano. Wolverine a mata. E desse jeito termina a 9ª vida de Moira. Os detalhes. É por isso que os X-Men sabiam o que procuravam quando atacaram a Forja da Orquídea. Os detalhes dessa história, eles são muito bem pegos, a construção cara. É do bem... Nimrod. Foi desse eles jeito pensam que a sempre gente à chegou frente. até esse momento. Até a realidade atual. A 10ª vida de Moira MacTaggert. Onde ela está nesse instante numa feira de Oxford, encontrando Charles Xavier, que lê a sua mente e vê todas essas lembranças das suas vidas passadas e de como os mutantes sempre perderam. Imagina a dor de então, cabeça, a sua velho. provável última vida e olhando para todas as suas experiências, Moira decide que dessa vez ela e Charles Xavier vão quebrar todas as regras. E é nesse momento que ela mostra as lembranças da 6ª vida, onde acontece a grande revelação sobre como foi a ascensão humana. 1000 anos no futuro, a guerra homem-máquina contra mutantes acabou há muito tempo. Na biblioteca humana, um ser de pele azul, conhecida apenas como a bibliotecária, conversa com uma versão atualizada de Nimrod e vê como os seus espécimes estão sendo perdidos. Todos os mutantes que ela coletou como parte da base de dados sobre o Homo Superior, todos numa consciência de coletividade, estão se perdendo. Os mutantes foram derrotados num desfecho surpreendente dessa guerra. E a raça quase não existia mais, a não ser por uma reserva especial, porque é importante manter um registro da sua própria história. Essa raça evoluída de pele azul criou uma espécie de replicação da ideia da inteligência suprema Kree, uma união de 100 das maiores mentes pós-humanas. Esse conglomerado se chamava Nimbus. E isso foi enviado ao espaço com a ideia de provar o seu valor para civilizações superiores do universo. Essas informações foram encontradas por uma raça tecnológica, a Falange, e eles partem para a Terra para conversar com aquela raça evoluída. E o que essa raça quer é a ascensão. As sociedades planetárias tecnológicas são compostas por máquinas, e um grande coletivo de máquinas, ao se unificar, se torna uma colmeia. A próxima evolução unificando colmeias é a inteligência. A Tecnarquia é uma inteligência artificial coletiva que classifica, ordena e assimila outras sociedades. E ao serem unificadas, essas sociedades se tornam uma mente global. Uma sociedade com seres de inteligência divina, basicamente deuses. E tudo isso fica abaixo da Falange, uma sociedade interestelar em escala galáctica. É o intelecto somado de toda uma galáxia. E é isso o que esses seres evoluídos da Terra querem: ascender e ser parte da Falange. O problema é que o processo é apenas para máquinas que eles consideram úteis. Então a anciã da Terra faz uma cópia da sua essência numa máquina e é assimilada pela Falange como teste. E agora todos aguardam a decisão final da grande sociedade divina. Assim, depois de analisar, a Falange aceita assimilar a Terra, mas a civilização da Terra não é tão evoluída. Assim como a Falange não é a sociedade mais evoluída do universo.
Eles apenas servem a uma sociedade maior ainda, que pode contemplar todo o universo, sendo talvez o tal Deus que os humanos tanto procuraram. Então, para incluir a Terra, a Falange vai absorver todo o conhecimento do planeta e adicioná-lo na sua sociedade. Mas para isso, consumirá o planeta inteiro, não deixando nenhuma vida para trás. Que troca equivalente. Isso seria o fim da Terra. Porra. Com isso, a bibliotecária visita a reserva, o último refúgio de seres e criaturas existentes antes da evolução humana. Ali existem animais antigos e criaturas primárias, entre eles mutantes. Mais especificamente, 2 deles, Wolverine e Moira, que foram mantidos vivos por meio de transfusões de sangue no último milênio. A bibliotecária está ali porque deseja que Moira sobreviva longe da ascensão, para garantir que ela não morra e volte numa nova encarnação e desfaça tudo aquilo. Depois da ascensão, essa raça se tornariam deuses. E como deuses, eles saberiam de tudo e poderiam evitar que Moira os impedisse com seu conhecimento. Impedisse que a civilização humana e mutante soubessem da verdade. Que tecnicamente o Homo superior não é o próximo passo da evolução do Homo sapiens. Essa nova raça de pele azul não são mutantes. São a pós-humanidade, o Homo Novissima. Acontece que os mutantes são evoluções do ambiente. Eles se adaptam aonde vivem e ali o gene X os torna adaptáveis com habilidades específicas ao seu habitat. O Homo superior vem sim do Homo sapiens, mas evolui em resposta ao ambiente em que vive. Então, quando não existe mais esse fator ambiente, não existe mais evolução natural. O que existe é evolução tecnológica. Quando o ser humano domina a biologia e a tecnologia, o Homo Novissima surge, a maior evolução da raça humana. A evolução natural não consegue competir com a engenharia genética. A humanidade evoluiu as máquinas ao ponto de se tornar uma com ela. Os humanos evoluem suas tecnologias desde sempre, até chegar ao ponto de serem usadas em si próprios. Essa evolução é um ciclo infinito. Um salto tecnológico permite um salto da humanidade. Caralho, um salto mano. da humanidade permite um salto tecnológico. Até hoje, os Sentinelas e os Nimrods trabalharam para manter baixa a população mutante, retardando seu avanço para que a humanidade pudesse ter tempo até que a tecnologia permitisse a criação do pós-humano, o Homo Novissima. Essa informação é de extrema importância, porque sempre houveram guerras onde o Homo sapiens lutava contra o Homo superior por medo de ser extinto. Agora se sabe que isso não acontece no futuro, porque o Homo superior é derrotado, e quem vence a evolução da espécie é o Homo Novissima. Por isso os mutantes precisavam fazer algo, eles precisavam se preparar para isso no passado. Desse jeito, com essas informações essenciais, Wolverine finalmente mano. age e mata a bibliotecária. E agora, ele mata Moira MacTaggert, terminando assim a sua 6ª vida. Com todas as informações necessárias, até a sua 9ª vida, sabendo da evolução da espécie e sabendo sobre a criação dos Nimrods, ela pode iniciar a sua 10ª vida totalmente preparada para que o Homo superior sobreviva. E Charles Xavier sempre teve essas informações, porque ao ler a mente de Moira, antes mesmo de criar o seu instituto, antes da criação dos seus X-Men, ele já tinha conhecimento das lembranças de Moira. Os mutantes foram derrotados todas as vezes na sua eterna batalha por sobrevivência, mas agora seria diferente. As regras foram quebradas. O conceito de que os mutantes seriam a evolução sempre foi uma mentira. A criação de Krakoa e a união de fato de todos os mutantes é só o início. O sonho de Charles Xavier de uma convivência pacífica entre humanos e mutantes não existe. O que existe é a luta por sobrevivência. Quando jovem,
Charles ainda achava que, por todos os sendo lados, mais seletivo com seus alunos, ou fazendo um apelo mais amplo com aliados humanos, a convivência pacífica daria certo. Mas Moira diz que nessas 9 vidas passadas, Charles sempre foi um homem decente. Ele nunca mudou. E isso não era um elogio. Eles precisam quebrar as regras, porque o sonho dele sempre dá errado. Charles Xavier sempre sonhou o sonho errado. Tava na hora de acordar. Então, Desde o início, agora Moira então e faz Charles sentido tentaram esse se aliar Xavier, com Magneto, lhe mostrando também A as vida lembranças inteira ele das foi vidas sempre o mesmo, passadas de cara. Moira. Fala, vamos Revelando colocar um que sozinhos, capacete, vamos? Cada um deles sempre vai fracassar. E a única coisa que ela nunca tentou foi unir toda a raça mutante. Então Magneto aceita, mesmo que afirme que não vai recuar das suas opiniões. Isso foi visto ao longo da história, com Magneto sempre tendo atitudes ideológicas extremas, num momento se aliando a Xavier, no outro lutando contra ele. Xavier também conversou com o Senhor Sinistro desde o início. Por isso, ele sempre catalogou o DNA dos mutantes do planeta. E esse repositório de material genético é o que é utilizado para a criação das cascas usadas para a ressurreição mutante. Depois disso, Xavier pediu ajuda ao mutante Ford para que criasse um sistema que possibilitasse o backup das mentes mutantes, criando os repositórios das informações e as bases de segurança para isso. E em várias anotações sobre Xavier e Magneto, Moira demonstra não concordar com a aliança com o Senhor Sinistro, por ele ter sido o traidor da raça na sua vida anterior. Ela também mostra a necessidade de ter os mutantes nível ômega com poderes de rearranjar a realidade para que tudo isso funcione. Para isso, ela buscou pessoas compatíveis com ela e com Xavier, deixando implícito que ela planejou os nascimentos de Proteus e do Legião. A sua morte de anos atrás é revelada como uma farsa orquestrada por ela e por Xavier, para que ela pudesse planejar tudo nas sombras, evitando que alguém soubesse o que estavam fazendo. Foi difícil para que Charles Xavier deixasse a sua parte pacifista de lado todos esses anos. Ele tentou ainda genuinamente buscar a paz entre as espécies, mas os extermínios e as dizimações mostraram que não era possível. Assim, com tudo organizado, com todas as peças no lugar, chegando nesse momento onde todos os mutantes necessários para as ressurreições estavam prontos, onde Krakoa estava pronta, onde eles não tinham mais como evitar, Xavier e Magneto se reúnem com Moira mais uma vez para dar início ao verdadeiro sonho. Ao sonho da sobrevivência do Homo Superior, evitando o surgimento do Homo Novissima. Nesse momento, Magneto garante que todas as discordâncias que tiveram nesses anos todos, toda a raiva, acaba nesse momento. Foi quando Charles Xavier usou o cérebro para enviar uma mensagem a todo o planeta, comunicando a criação da nação mutante e os remédios aos humanos. Na sua mensagem, ele mostra como o sonho de viver pacificamente entre as raças não dava certo. Todas as vezes que eles foram assassinados, os humanos não fizeram nada por eles. Por isso, os mutantes viveriam unidos agora como um só povo em Krakoa. Porque eles são o futuro, a evolução da espécie, os verdadeiros herdeiros da Terra. E enquanto os humanos da Terra dormiam, o mundo mudou. Os mutantes do mundo aceitaram Krakoa como seu novo lar. Um dos únicos que rejeitou a oferta foi o Namor, que vê a Atlântida como a sua nação. Krakoa foi oficializada como país soberano, criada numa mentira sobre a evolução do Homo sapiens. Tudo orquestrado por Xavier e Magneto, graças a Moira. Assim, Charles oficializa o Conselho de Krakoa. A nação vai ser liderada por 12 mutantes especiais, separados por grupos de 3. Cada um é nomeado por uma estação na mesa do conselho. Outono é composto por Xavier, Magneto e Apocalipse. Inverno por Senhor Sinistro, Exodus e Mística.
Primavera por Sebastian Shaw, o Rei Negro, Emma Frost, a Rainha Branca, e um Rei ou Rainha Vermelha ainda não nomeada. E Verão é composto por O time do Tempestade, Xavier tá fraco, Jean graças a Grey Deus, né? e Noturno. Krakoa ainda tem 4 generais de guerra, sendo Ciclope, Bishop, Gorgon e Magia. E Scott Summers também é o líder dos X-Men. O Conselho Silencioso dos 12 decide como a nação mutante lida com conflitos externos e as próprias leis internas da ilha. E ali eles criam as primeiras delas. Primeiro, não matarás humanos. A primeira lei define que nenhum mutante pode matar indivíduos não mutantes. Os mutantes deverão respeitar as vidas humanas, principalmente porque eles não podem ressuscitar. Segundo, respeitarás a Terra Sagrada. Krakoa é o que os mutantes têm de mais sagrado, então deve ser tratada como uma terra santa, respeitada sobre todas as coisas. E terceiro, produzirás mais mutantes. A última das leis principais de Krakoa, por enquanto, segue um princípio bíblico de frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Dessa forma, a última regra de Krakoa seria que os mutantes Vamos se todo mundo reproduzissem, meter pra enchendo caralho. a terra de mais mutantes. Isso inclui tanto os mutantes nascidos quanto os renascidos. O Dentes de Sabre, que estava sendo mantido preso em Krakoa esse tempo todo, tá ali no conselho, porque ele quebrou a primeira regra quando desobedeceu às ordens de Magneto. Assim, ele vai ser o primeiro a sofrer a punição dos mutantes, servindo de exemplo. E já que em Krakoa não são permitidas prisões, ele vai ser mantido em suspensão eterna nas próprias entranhas da Ilha Viva. Desse jeito, termina a primeira reunião do conselho e Krakoa foi fundada. Porra. Um local onde alguns precisaram fazer sacrifícios, esconder verdades, para que toda uma raça pudesse prosperar. Xavier vê os mutantes como seus filhos, e mesmo um pai preocupado, nunca tendo uma boa noite de sono, os seus filhos terão. Era momento de festejar. Momento onde velhas amizades são recuperadas, onde velhos inimigos fazem as pazes, onde sonhos são Tem muitos realizados, personagens que parece que não vendo quer, né? como juntos são entrar mais pra fortes isso também. do que separados. Nem os humanos, nem os mutantes sabem sobre as verdades da evolução Tipo da o próprio espécie. Quarteto Fantástico, A não né? ser Por mais que eles Charles esperam o e filho Magneto. deles. O E filho do Senhor orgulhosos, Fantástico. eles observam os seus filhos, porque dessa vez tudo seria diferente. Os mutantes nunca mais seriam oprimidos. E mesmo tudo isso sendo graças a Moira, os dois a agradecem, mas era hora deles dois fazerem o trabalho pro qual foram criados. Esse é um novo começo. Esse é o alvorecer do X. E é desse jeito que termina a história. Caralho, mano. House of X e Powers of Ten se unem para criar um grande arco, que sinceramente não é só uma história, é um marco nos quadrinhos da Marvel. Para mim, o roteiro é impecável. A narrativa, depois que você lê tudo e relê a história, percebe que é realmente fantástica. E a arte, tanto do Pepe Larraz quanto do R.B. Silva, são espetaculares. Tudo nesse arco é bem pensado. Todas Isso é as verdade amarras, mesmo. até de histórias do passado dos X-Men, são bem fechadas aqui. E qualquer coisa deixada em aberto é exatamente para ser tratada num futuro. A partir desse início, todas as revistas mutantes receberam um reboot, como a própria X-Men, a Excalibur, os Carrascos, a X-Force e os Novos Mutantes. Caralho. É um início para quem quer acompanhar os personagens nos quadrinhos, e é um novo início para todos os mutantes da Marvel. É sim uma revolução homo superior, é uma mudança de status. Muita gente pode até achar ruim, dizendo que os X-Men agora são tiranos ou vilões, mas na verdade eles estão lutando por sobrevivência num mundo que os quer exterminados. Com atitudes distintas, eles querem a sobrevivência da espécie. Se isso vai afetar outra, assim como os humanos sempre fizeram, é aí que entra o questionamento e o dilema moral do quadrinho.
O roteiro conseguiu fazer com que tudo que houve até esse ponto valesse. Tudo aconteceu. Mas o que estava acontecendo por trás das cortinas foi revelado nesse momento. E os mutantes são deuses agora. Até as posturas feitas pelas artes mostram isso. E mesmo que seja um retcon em alguns momentos, até mesmo mexendo em tudo que a Moira já representou nas histórias, por exemplo, é um retcon bem feito. Claro que muita coisa ainda tem que ser abordada e muitos outros conflitos ainda vão acontecer. Talvez os heróis humanos, como os Vingadores, não vão deixar os X-Men avançar desse jeito. Xavier e Magneto juntos agindo até de forma arrogante, deixando Moira de lado, também não é um bom sinal. Mas todos os motivos para isso acontecer faz sentido e tá nas páginas da Dinastia X. E por isso, pra mim, essa HQ é uma das melhores HQs da Marvel em muitos anos. Muita gente pode não gostar dessa mudança de status. Eu não sei se é recente, né? Mas parece ser recente até, quando né? surgiu a segunda Gênese, aquilo foi uma mudança radical 2020. no status dos X-Men. Algo que hoje é considerado até como a melhor fase dos mutantes. E aquilo aconteceu em Krakoa. Dessa vez, o mesmo tá acontecendo. Uma mudança total. Em Krakoa mais uma vez. Tudo acontecendo nesse momento. Por isso, House of X e Powers of Ten não é só um quadrinho pra gente ler. É pra ser absorvido. Porque nesse instante, a gente tá presenciando a história dos mutantes sendo feita bem na nossa frente. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Tudo até Dinastia. Mano, caralho, é foda, né, mano? Como uma história que ela é basicamente, né? Ela é mais resolvida em diálogos. E mesmo assim fica mais foda, sabe? Não tem tantos conflitos presentes, né? A gente tem conflitos nos passados da Moira, a gente tem os conflitos no início da HQ ali sim, com o Denji Sabre e tal. Mas, mano, é tudo bem pensado demais, cara. É tudo tipo, porra, você pensa assim, porra, como é que vai funcionar isso? E aí vem e resolve. Mano, os passados da Moira e até a ressurreição dos mutantes são muito bem pensados. Vocês viram que eu tava com uma dúvida gigante como o Xavier chegou a ser esse Xavier que ele é nessa HQ. E logo pro final mostra, mano. Por quê? Porque ele sempre foi o mesmo em todas as vidas da Moira. Não adiantou de porra nenhuma. E aí ele resolveu mudar drasticamente, caralho, tá ligado? Tipo, essa aliança também que ela criou entre os mutantes, né? Porque ela foi passando de vida em vida, pulando em cada um deles. Por que não trazer uma mutante vidente? Justamente porque vai descobrir tudo isso que está acontecendo por trás. Então, cara, é muito foda isso aí, mano. E também a sexta vida da Moira, de ela ter sobrevivido e visto que a humanidade finalmente venceu, eles conseguiram aquilo que eles queriam, né? Tudo aquilo que era a exterminação completa dos mutantes. Óbvio, tinha o Wolverine e ela, mas estavam escondidos e tal. Porém, viu o que aconteceria. O que acontece se os mutantes finalmente foram extintos? Mano, a humanidade mesma vai se extinguir. Então, tipo, mano, é tipo isso, entendeu? Eles, por mais que eles querem destruir os mutantes, eles mesmos vão se destruir. E aí criar uma nova raça. E talvez a nova raça também se destruir para trazer outra raça. Então, realmente, os humanos, eles sempre fazem esses problemas, tá ligado? Sempre os piores são os humanos. E depois, a gente pegando essa parte final do Charles, ele colocando essa regra de não matar humanos, já mostrando que por mais que ele mudou radicalmente, ele ainda tem esse lado, sabe, de tipo, porra, o humano não consegue voltar, a gente consegue. E ele conseguir também ir atrás de tudo aquilo, armazenar memórias e os poderes para transferir para cascas vazias, cara, impressionante, mano, muito, muito foda, tipo, caralho, cara, isso aí é surreal, mano, surreal. Tipo, eu não sei qual fim teria isso, né? Capaz que tenha continuações, né? Mas também realmente o que o Vingadores, que o próprio quarteto faria com isso tudo, sabe? A gente vê que tem muitos mutantes, mano. Todos, até o Apocalipse chega, caralho, cara. Só o Namor quer ficar de boa na dele. Mas realmente a gente vê ali, será que tipo o filho do Senhor Fantástico,
é o Frank Richards, né? Se ele consegue, se ele vai realmente entrar pra Krakoa ou não, entendeu? Tipo, tem essas dúvidas assim. Mas, caralho, é excelente mesmo. Como eu disse, os confrontos de batalhas em si são mais nas vidas da Moira ou em alguns flashbacks, né? Porém, aí a batalha também pra invadir e destruir a Sentinela Mãe. Porque, cara, a HQ em si é tudo mais diálogos. É bem mais diálogos. O fato também dos humanos, a cada vez que a tecnologia for avançando, ele não se sentir mais tranquilo tendo, né, só ela em mãos, ele querer ela dentro dela. Tipo assim, por que você quer ter um olho se você pode ter uma lente de câmera no lugar do olho que faça isso, isso, isso? É óbvio que o humano vai optar por isso, entendeu? Então, tipo, ele não está feliz só com a tecnologia na mão, ele quer também dentro dele, entendeu? Então, ficou muito foda mesmo isso aí, cara. Muito surpreendente também um brasileiro, cara, ter feito os desenhos dessa HQ. Mas eu acredito que ela tenha sido um grande sucesso, mano. Porque ela é realmente muito foda e interessante pra caralho. Mas eu espero que vocês tenham curtido também, porque foi foda pra caramba. E se curtiu, deixa o like, tá? E até o próximo vídeo. Fui!